Eu quero mais vir para o nosso nível aqui de Nordeste, até porque a gente comentou um pouco aí sobre o consórcio Nordeste, os governadores aqui dos 9 estados do Nordeste. Mas a gente também está falando sobre a atuação dos parlamentares, um político de um modo geral. A gente está falando sobre o dinheiro do povo que é utilizado no pagamento dos impostos e que deve ser revestido para o próprio povo, e na atuação dos governantes com a administração desse dinheiro. Porque então a gente percebe, notoriamente a gente percebe uma dificuldade de se investigar o que aconteceu, por exemplo, com esses respiradores, porque o rapaz que chegou lá na CPI do Rio Grande do Norte, chegou com mandato de segurança, ficou calado o tempo todo. O que é que tanto se evita se resolver logo um fato desse? Porque os próprios governadores, que são os responsáveis pelo consórcio, não exigem a transparência do que ocorreu para se evitar esse tipo de disse-me-disse. Olha, Sidney, eu também fiquei muito triste com essa situação, principalmente porque no momento que os 9 estados compraram os respiradores, a Bahia e os outros estados estavam precisando muito desses respiradores. Eu me lembro, com certeza. Muito. Porque foi logo no início, o consórcio quis acelerar, e o presidente na época, e acho que até hoje ainda é ele, o nosso governador Rui Costa, e houve esse problema. Eu não estou muito por dentro do assunto, porque o governador Rui Costa teve uma reunião conosco para falar sobre isso. Ele colocou lá, dizendo, olha, fiquem tranquilos, que não houve nada de errado. Infelizmente, uma empresa que se colocou como referência para vender esses respiradores e que tinha know-how suficiente, nós, como estávamos todo mundo buscando salvar vidas, tivemos que fazer uma compra com essa empresa. Lamentavelmente, depois descobrimos que esta empresa não tinha know-how para vender. E o pior é que, naquele momento, você só recebia os respiradores ou vacinas até hoje, se você pagar adiantado. O consórcio pagou adiantado, tomou um calote, descobriu que a empresa não tem know-how, o pessoal das empresas foram presos, o governador demitiu o secretário que fez a negociação, mas que não houve nenhum tipo de dolo, nenhum tipo de roubo, segundo a investigação que o governador autorizou a Polícia Federal fazer todo tipo de investigação, a Polícia Civil fez também, né? O secretário de Segurança Pública foi investigaram tudo e não houve nenhum tipo de roubo ou de interesse pessoal do secretário. Mas o governador disse, olha, enquanto existir essa celeuma, vou ter que afastar, do ponto de vista de chegar a exonerar o secretário da Casa Civil, que é um homem de bem, mas que, infelizmente, entrou em um processo que está meio escuro, né? E a população até hoje não tem uma clareza do que aconteceu, mas posso garantir a você que o nosso governador colocou que não teve nada, mais nada, absolutamente nada de errado. Mas por que, então, não deixar mais claro? Porque o senhor estava me dizendo que o governador chegou para os deputados, fez a reunião, tranquilizou os deputados, mas, no fundo, a população não está ainda com essa informação batendo, colidindo, porque já está sendo comentado na CPI do Senado. Aí o Estado do Rio Grande do Norte faz uma CPI estadual. A CPI estadual, o próprio presidente da CPI, já passou a informação de que existem diversas provas de distribuição do superfaturamento, do valor que seria superfaturado, inclusive com comentários de que a própria representante da empresa estava dizendo, gente, vamos segurar um pouco aqui que já está demais, já está, o valor que vocês estão pedindo para a gente aumentar já está demais. Provas, segundo o próprio presidente da CPI lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Então, está ainda tendo muito disso e me disse. Como o presidente é o governador da Bahia,
como a Bahia tem interesse de se manter completamente idônea nesse assunto, por que ainda não aconteceu uma apuração, uma verificação a nível da Assembleia da Bahia para que tudo fosse colocado em pratos limpos? Porque a única coisa que a população quer é transparência. Se tomou um calote, se realmente foi o erro de alguém, que seja preso o responsável, que se tente buscar o dinheiro de volta. Mas quando é que a população vai ter uma satisfação digna para que a gente entenda que, por exemplo, esse discurso do governador para com os senhores deputados seja realmente fidedigno e seja convencida a população de que nada aconteceu de errado? Olha, eu concordo com você. A Assembleia Legislativa questionou, vários deputados, inclusive de oposição, questionaram, foram pedir informações ao próprio governador, o governador informou. Eles acharam que a resposta que o governador deu era suficiente para a conclusão do pensamento deles, e aí não houve tipo CPI, porque não tem objeto concreto que há um roubo, algo dessa natureza. Rio Grande do Norte criou, vamos ver se sai alguma coisa na CPI do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa, mas o que nós temos de informação é essas informações, que não houve nada de errado, infelizmente foi uma compra precipitada pela exigência do momento de uma empresa que não tinha know-how suficiente para comprar os objetos e os respiradores. Agora, o que a gente acha que tem que devolver o dinheiro. Isso. Tem alguma notícia sobre isso? Não temos notícia ainda. Eu acho que a polícia, né, o governo do estado tem cobrado para que se faça uma pressão para que eles possam devolver o dinheiro que foi gasto com a compra dos respiradores que não chegou. Se fizesse isso, ia estar de bom ouvir, porque aí poderia usar o dinheiro para outra coisa. Com certeza. A preocupação maior é essa, então, agora.